Oi pessoal, bom dia. Vocês pediram, então eu vou realizar para vocês a explicação, né, a respeito da matéria quadrado da soma de dois termos, que foi a última matéria que eu passei para vocês, tá? Então vamos lá. Pra gente entender melhor o porquê daquela fórmula, o porquê de todas aquelas multiplicações, eu preciso que vocês percebam o seguinte, tá? Isso daqui é um quadradão, tá? Reparem isso. Tudo isso aqui é um quadrado enorme, tá? Imagina só que a gente quer fazer o cálculo da área do quadrado. Só relembrando, para a gente calcular a área, para cada figura a gente vai ter uma fórmula, tá? E a fórmula para calcular a área do quadrado, a área que é como se eu estivesse pintando todo esse espaço aqui da tampa desse quadrado, né? Vamos falar assim. A área dele, eu faria lado vezes lado, certo? Então, a fórmula do quadrado, que a gente fala que é lado vezes lado, né? A gente escreve assim. Vamos lá. Lado vezes lado, tá? Ou seja, L vezes L. Aí, quando eu fizer L vezes L, eu vou ter L ao quadrado. Mas, Sora, por que vai ter L ao quadrado? Porque isso é uma propriedade lá da potenciação que eu já expliquei para vocês. Quando não tem nada aqui, a gente fala que está elevado a 1, certo? Quando nós temos dois termos iguais, o que a gente faz? Conserva a base e soma o expoente. Ou seja, uma letra vezes outra letra vai dar aquela letra elevada ao quadrado. Lembrando que toda vez que eu falo ao quadrado, vocês sabem que eu estou querendo dizer elevado a 2, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, olha só, vamos olhar agora para o nosso quadrado maior, certo? Quanto mede este lado? Ele vai medir esse pedacinho aqui da letra A mais a letra B. Isso aqui, se eu somar A mais B, eu tenho o tamanho desse quadrado aqui, desse lado do quadrado, tá? E esse outro lado aqui? Nesse outro lado aqui, eu tenho também A mais B. Então, a medida desse lado aqui de cima, vamos anotar isso. Vai ser A mais B. Essa é a medida desse lado. A medida do meu outro lado também vai ser A mais B, certo? Então, esse lado inteiro, ele mede o pedaço de A mais o pedaço de B. Esse lado inteiro mede o pedaço de A mais o pedaço de B, certo? Outra coisa, gente, toda vez que a gente falar em quadrado, a gente sabe que todos os lados têm medidas iguais, tá bom? Então, se eu descubro qual é a medida desse mais esse, eu sei que esse lado mede a mesma coisa, esse outro lado vai medir a mesma coisa, esse outro lado vai medir a mesma coisa, tá? Só relembrando isso é importantíssimo. Continuando. Então, se a gente for fazer a área desse quadradão aqui, a gente não vai fazer A mais B vezes A mais B, certo? Como que vai ficar isso? A mais B vezes A mais B, tá bom? Lembra daquela propriedade que eu acabei de falar com vocês aqui embaixo? Quando a gente tem as bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, aqui, ó, as bases são iguais. Então, a gente vai somar o expoente que tá aqui em cima, tá? O expoente que tá aqui em cima. Então, a gente vai ficar com 1 mais 1 vai ser, então, A mais B elevado ao quadrado, tá bom? Então, é isso daqui que representa a área desse quadradão maior. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver, porque assim, isso aqui é um termo geral. Eu preciso saber como é que eu resolvo isso aqui, tá? Como que eu faço para descobrir um valor desse tipo de notação, tá? Percebam o seguinte, se a gente for olhar só para o quadrado verde, qual é o lado dele? É A, certo? O outro lado também é A. Se eu for calcular esta área aqui,
né? Essa área, eu vou ter o quê? Inicialmente, A vezes A, pela propriedade da potenciação, a gente vai ficar com A ao quadrado, tá bom? Então, esse quadrado verde, só o verde, a gente vai ter A ao quadrado. Agora, se a gente fosse calcular a área do retângulo que sobrou aqui na lateral, qual que é a medida desse retângulo aqui? De um lado ele mede B, na parte menor dele ele mede B, e na parte maior ele mede A. Então, a área do retângulo, lembra que a gente faz base vezes altura? Então, qual é a base do seu retângulo? A base sempre é o que vai estar por baixo, tá, gente? Então, a base desse retângulo, a gente tá falando desse pedaço aqui. Só que, se esse pedaço aqui mede B, esse também mede B, certo? Então, aqui é B. Base vezes a altura. A altura é o A que a gente acabou de ver. Então, a base vezes a altura aqui vai ser A vezes B, tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Olha só, a gente vai ter aqui base vezes a altura, tá? Nesse caso, vai ficar, então, de novo, A vezes B, tá? Essa vai ser a área do meu retângulo. Tanto faz B vezes A vezes B, vai dar o mesmo resultado, tá, gente? Só relembrando isso. E o que faltou? Faltou o nosso quadradinho laranja, certo? Nosso quadradinho laranja, ele tem a medida da parte de cima dele, que é B, e tem a medida da lateral, que também é B. Ele é um quadrado. Se ele é um quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, como a gente sabe que a medida de um dos lados é B, automaticamente as outras medidas também são B, que automaticamente nos traz que a área do quadrado é B elevado ao quadrado. Por quê? Porque se eu fizer B vezes B, cai naquela regrinha da potenciação que vai dar B ao quadrado, tá certo? Então, agora, gente, vamos ver o seguinte. O que está implícito aqui dentro dessa fórmula que a gente escreveu no começo? Que para eu encontrar a área total do meu quadradão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar todas as áreas de que ele é composto, certo? Ele é composto pelo quadrado verde, pelos dois retângulos e pelo B ao quadrado. Então, vamos escrever isso. Como que vai ficar isso, então? Então, ó, isso daqui, para eu achar essa área, eu tenho que fazer A ao quadrado, que é a área do quadradão verde, mais a área do retângulo, que é A vezes B, ou eu posso escrever simplesmente AB. Quando uma letra tiver uma do lado da outra, você já sabe que tá multiplicando, então você pode escrever assim, não precisa pôr ponto, tá bom? Mais a área do meu outro retângulozinho, mais AB, mais a área do meu quadradinho menor, que vale B, tá? Beleza, gente? E agora, dá para nós juntarmos esses dois termos aqui porque eles são iguais, tá? Então, o que a gente vai ficar? Vamos ficar com A elevado ao quadrado mais AB com AB, vamos ficar com 2AB, tá? Mais B elevado ao quadrado, certo? Engraçado, né, que aqui eu fiz o B de um jeito que fiz de outro, mas enfim, os dois são Bs, né? Mas ok, então, o que quer dizer isso pra gente? Que toda vez que a gente se deparar com uma equação que tenha letras elevado ao quadrado, quando a gente for resolver, a gente vai ter que sair nesta composição aqui, tá bom? Ok, então. Uma segunda forma da gente resolver isso, gente, é fazendo a multiplicação por distributiva, tá? Então, ó,
Esse A mais B ao quadrado, a gente viu lá em cima que é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, certo? Qual a outra forma que a gente tem de resolver isso? A gente pode multiplicar todos os termos desta por esta. Como que a gente faz isso? A gente vai distribuir a multiplicação, ó. Esse multiplica esse, depois esse multiplica esse. Esse multiplica esse, depois esse multiplica esse. Como vai ficar isso? A vezes A, a gente sabe que por propriedade da potência, que eu falei no comecinho, fica A ao quadrado. Depois, A vezes B, vamos ficar com mais AB, tá bom? Depois, a gente vai ficar com B vezes A, que é a mesma coisa que AB, lembra que eu falei isso pra vocês? Eu vou colocar na mesma posição pra ficar igual. Mais o último termo, né, que é B vezes B, vai ficar B elevado ao quadrado, tá certo? E agora, vamos reduzir isso aqui. Como vai ficar isso? A ao quadrado mais AB mais AB, 2AB mais B ao quadrado, tá? Para você guardar esse termo, como que a gente vai fazer, tá, gente? Pra gente decorar. A gente pode fazer dessas duas formas. A gente pode fazer dessa forma, ou a gente pode fazer dessa outra forma aqui, tá bom? Que vai te dar esse resultado aqui. De começo, a gente pensa que essa aqui é mais fácil, mas existe uma forma de você guardar isso aqui e não esquecer nunca mais, tá? A gente costuma falar o seguinte, ó, vou escrever de novo aqui. Eu vou até mudar a cor da caneta, vamos lá. A gente tem lá então, né? A mais B, tudo isso elevado ao quadrado. Como é que a gente decora aquela resolução lá, a primeira que eu falei pra vocês, que na minha opinião é mais fácil. De primeira é um pouquinho mais complicado, mas conforme você for passando o tempo, você vai ver que guardar dessa outra forma, na minha opinião, é mais fácil. A gente fala quadrado do primeiro termo. Esse daqui vai ser o nosso primeiro termo. Esse daqui vai ser o nosso segundo termo, tá? Então, ó, se eu falar quadrado do primeiro termo, escreva aqui. Quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo. Mais quadrado do segundo termo. Guarda isso na sua cabeça. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Você substitui aqui e você vai obter exatamente esta equação, tá? Só substituindo rapidamente, então, ó. Fala isso, tá? Fica repetindo isso até entrar na sua cabeça. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Pronto, acabou. Então, ó, quem é o primeiro termo? É o A. Então, quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro, que a gente acabou de falar que é o A, pelo segundo, ou seja, vezes o segundo. Mais quadrado do segundo. Pronto, saiu. Sem complicação, você não teve que ficar multiplicando, somando, nem nada. É só você guardar essa frase na sua cabeça. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui, gente, é o quadrado da soma de dois termos. Somar, presta atenção. Você está somando
dois termos e elevando ao quadrado. É assim que você vai resolver. Então, o que não pode fazer? Não pode fazer caneta vermelha para fazer isso, ó. Tem gente que quando vê uma continha dessa aqui, A mais B, eita, A mais B elevado ao quadrado. A pessoa faz o quê? Ela joga o 2 em cima desse, e ela obtém essa resposta. E adivinha só? Tá errado. Não pode fazer dessa forma. Tem que fazer desta forma ou desta forma, como você achar melhor. Mas a sua resolução tem que sair assim, tá bom? Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte. Imagina que você vai ter um resultado final qualquer e você quer voltar ele para aquele primeiro termo que você abriu, vamos dizer assim, né? Que você aplicou a fórmula. Então, vamos lá. Você resolveu a fórmula lá. Peraí, vamos fazer o seguinte. X mais 5 elevado ao quadrado, por exemplo, tá? Como que a gente vai resolver isso? Eu vou resolver daquela primeira forma que eu acho muito mais fácil. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo mais quadrado do segundo, tá? Isso vai ficar x ao quadrado, porque aqui não tem mais o que fazer, mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes o x que tá aqui no meio, 10x, mais 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que vai dar 25. Acabei a conta. Sora, como é que eu faço para descobrir qual foi a equação que gerou isso daqui? Como é que eu faço para voltar esse termo aqui para este termo, que é praticamente o que está pedindo lá no outro exercício que a gente passou, né? Você vai tirar a raiz quadrada desse aqui e desse aqui, tá? Então, ó, aqui fora da raiz quadrada a gente sabe que tem um 2zinho, lembra? A gente não escreve ele, mas toda vez que eu falo raiz quadrada, eu sei que tem um 2zinho ali fora. Então, este 2 aqui de fora da raiz, corta com o 2 de dentro, que transforma o x em um x sozinho, tá? A raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. Aí, você olha o sinal do termo que tá aqui no meio, que é mais, e coloca aqui. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Prontinho. Você voltou a sua equação como ela estava lá no começo, tá certo? Então, vai ter situação que vai vir assim, para você desenrolar assim, e vai ter situação que vai vir assim, para você voltar para a equação inicial, tá? É isso que é para fazer no exercício. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou um pouco extenso, mas tem matéria que não tem jeito, né? Tem que fazer esse vídeo mais compridinho mesmo.